Aleluia, 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 aleluia. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Nesse momento, vamos dar início ao rito de admissão dos novos leitores da nossa paróquia. Queremos apresentar os que serão admitidos no grupo dos leitores. Apresentam-se os candidatos. Adoniro Pedrosa Carneiro, Ana Beatriz de Oliveira, Bruno César, Bruno Espicassi, Celso Barbosa, Cristina Quadros, Daniela Marques, Davi Montalvão, Elis Carlos, Hernande Garcia, Gisele Carolina, Irisnara Martins, Jovedi Tavares, Júlia Vieira, Kelly Cristina,
Larissa Maria, Laura Rodrigues, Letícia Valentina, Luciana Rodrigues, Marcos Souza, Maria Fernanda, Maria Martins, Maria Vitória, Renata Cardoso, Sofia Montalvão, Silvia Carneiro, Taniele Rocha, Vanusa Tavares, Virgínia Spicassi, Zênia Lázara. Queridos leitores, que proclamam a palavra de Deus, ides prestar uma grande ajuda nesta missão. Para isso recebereis do povo de Deus um ofício particular, de sereis designados para servir a fé, que tem a sua raiz na palavra de Deus. A vez de ler e proclamar a palavra de Deus na Assembleia Litúrgica, e anunciareis a boa nova da salvação aos homens que ainda não a conhecem. Desse modo, e com a vossa ajuda, os homens poderão chegar ao conhecimento de Deus, Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, por Ele enviado, e conseguir a vida eterna. Quando anunciardes aos outros a palavra de Deus, recebei a vós também com docilidade ao Espírito Santo. Meditai-a atentamente, para adquirires cada vez mais o suave e vivo amor da Sagrada Escritura, e com a vossa vida revelai o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar um instante. Então, queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que participam conosco pelas nossas redes sociais, hoje a liturgia fala de todo o embasamento bíblico, teológico, a respeito do sacramento do matrimônio. Então nós vamos dividir a nossa conversa em duas partes, sobre o que a palavra nos fala sobre o sacramento, e depois uma palavra para o que nós estamos vivendo dentro dessa missa, que é a instituição desses novos leitores. Vou tentar simplificar. O contexto do Evangelho é o seguinte: Jesus estava na Galileia e desceu para a Judéia. E esse episódio de hoje acontece numa região chamada Pérea, sob o comando de Herodes Antipas, aquele que tinha roubado a mulher de Filipe, a qual João Batista falou para ele: ó, tu está fazendo errado, homem. E aí João Batista perdeu o pescoço, perdeu a cabeça. Também faz parte do contexto que em determinado momento da história, Moisés falou ao povo, instituiu, que o homem poderia despedir a sua esposa, dar a ela uma carta de divórcio. E aí não havia unanimidade entre os judeus, porque havia duas escolas, a Rimei e a Shammai. A Rimei falava que o homem poderia despedir a sua esposa por qualquer motivo. Então, queimou arroz, lavou a roupa direito, então você poderia dar a carta de divórcio. A Shammai falava que não pode, somente por motivos graves, como por exemplo o adultério. Então, nesse contexto, que Jesus ali passando pela Pérea, falando ao povo que o seguia, estava atento pela sua palavra, ele foi abordado por alguns fariseus, que queria colocar Jesus nas calças curtas. Chegou lá e falou assim: Jesus, chega aí, te perguntar um negócio. O que o senhor me fala? Eu posso ou não divorciar-se da minha mulher? Aí Jesus fala: o que Moisés diz? Moisés que pode. E aqui Jesus aproveita para recuperar algumas coisas que ficam confusas na nossa cabeça. A primeira deles é aquilo que Deus instituiu. A segunda coisa é aquilo que o homem, se afastando de Deus, abre possibilidade, com seu livre-arbítrio, de escolher coisas que contrariam o projeto dele, que é o que é chamado de dureza de coração, quando alguém se fecha ao Espírito. Então Jesus fala para eles: olha, Moisés deixou por causa dessa dureza,
Mas no início não era assim. O início era assim. Deus criou homem e mulher. O homem deixará pai e mãe e vai se unir à sua esposa. Porque é forte o instinto de procriar, de gerar, de constituir família. E os dois serão uma só carne. Ninguém separa o que Deus uniu. Para a gente entender um pouco o que isso significa, projeto de Deus e dureza de coração, basta a gente olhar para o âmbito jurídico. Antigamente a família, ela era nuclear, sobretudo ali no início, depois ela foi patriarcal um tempo, depois ela foi se tornando nuclear, porque houve um balanceamento da questão da mulher, alguns movimentos, não vou entrar em detalhes históricos, mas em determinado momento, sobretudo dentro da perspectiva bíblica, a família é nuclear, a chamada família tradicional, pai, mãe, filhos, porque elas nasciam e a família era instituída a partir de um princípio simples, unitivo e procriativo. Então se casava para se unir com alguém que você ama, e com esse alguém que você ama, essa união pudesse gerar filhos, constituir família. Mas aí, com o tempo, com diversas coisas, o homem foi fazendo escolhas. Hoje você vê uma realidade da mãe solteira, do pai solteiro. Você vê hoje a realidade de casais que casaram, recasaram de novo. Você vê a realidade entre homoafetivos, mulher juntando com homem. Aí chega um momento que a Constituição, que baseada sobretudo em alguns princípios pétreos, um deles é a dignidade da pessoa humana, está aí tudo bem, ele então mudou o critério de entendimento de família, tentando contemplar essas diversas realidades que vão surgindo, conforme o livre-arbítrio do homem. Então agora, segundo a Constituição e documentos posteriores à Constituição, a família agora ela é entendida como afetos, não mais como a união procriação. Se é afetos, então dá-se o nome de família a toda e qualquer realidade onde existe afeto. Então, se a mulher com mulher juntou, com filho ou sem filho, é uma família. O homem juntou com outro homem, com filho ou com não filho, é uma família. Aí você arrumou duas mulheres, nossa legislação não permite. Aí se permitisse, se você tivesse 2, 3 mulheres, tem afeto, então é família. Se você casou com alguém, tem filhos, largou, juntou, tem filhos com outra família, então, às vezes mora junto, às vezes mora com vó, com tio, com primo, tudo é família. Porque é afetos. Então abriu espaço. Aí você chega em mim e pergunta assim, mesma palavra que os fariseus perguntaram para Jesus. Jesus, espera aí, deixa eu perguntar um negócio. Padre Cristiano, deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Pode 2 mulheres casarem? 2 homens casarem? Pode acontecer isso? Eu vou dizer para você, o que a lei diz? A lei diz que pode. Mas, no princípio não era assim. Esse não é o projeto de Deus. Está na lei. Pode casar. O civil reconhece. Mas não é o projeto de Deus. Cada um faz o que quiser. Meu dever como padre é ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que a fé cristã católica, segundo essa antropologia cristã. E por que isso não é possível e não está com o projeto de Deus? Simples. Deus os fez homem e mulher. Isso é biológico. Existem teorias que vão tentar explicar, existem ideologias de gênero, aonde você vê muitos que têm o biológico, mas sentem atração total ou média ou parcial por mesmo sexo. Você vê pessoas com dificuldade onde a cabeça é de homem e o biológico é de mulher, ou o contrário. Existem outras tantas coisas, né, que isso é outro aspecto
dificuldade de alinhar aquilo que é constituído no ambiente, aquilo que é formado psicoafetivamente e aquilo que é biológico. Mas não tem como você negar o XX, XY, pela qual Deus nos fez. Claro que tem quem tem essa dificuldade, sofre bastante, e a maioria, eu tendo muitas, e a maioria são pessoas extraordinárias, sofrem muito, sobretudo se elas têm piedade cristã. Mas é fato, Deus fez homem e mulher. O que isso tem a ver, padre? Tem a ver simples, não há matrimônio entre duas mulheres, não há matrimônio entre dois homens, não há. Por que não há? Porque não há verdadeiro amor conjugal. O que é um amor conjugal? É um amor onde há uma união completa, e dessa união completa há uma abertura para a vida acontecer. Não há. Tudo no corpo feminino foi feito para acolher o masculino. Desde o seu órgão genital, que dilata assim, desde o seu útero, depois que uma vez fecundado, gruda na parede do endométrio, e o útero dá espaço para o desenvolvimento da criança. Os seus seios desenvolvem para preparar, para chegar, tudo no seio da mulher, é para gestar a vida. Tudo no homem é para semear. O aparelho reprodutor, a sua anatomia, a sua disponibilidade, a sua maneira de viver o sexo, que é mais genital. Porque Deus sabe o que faz. Se você olha, você vai ver que o amor está escrito nos nossos corpos. Você pega a mulher, ela fica 12, 13 anos, 11, dependendo, antigamente até 14, vira mocinha, já menstrua, já ovula, já é capaz de ser mãe, até os 40, 50 anos, dependendo da mulher, ela tem um prazo, uma janela da vida. Quando ela se organiza, vem a puberdade, ela já vem com o número X de óvulos. Cada dia que ela ovula, vai diminuindo a conta, vai diminuindo, e com o tempo vai envelhecendo, chega um momento que acaba. O homem não. O homem tem bilhões de sementes em cada semeada. E só um chega, às vezes dois, e nem sempre. Porque Deus é perfeito no que faz. E é bom você saber que você é um entre bilhões de possibilidades. Deus te elegeu. Deus te desejou. Deus te quis. Aí você olha para a mulher, você vê que ela é cíclica. Seja o seu período de 23 dias curto, 28 médio ou 33 longo, a mulher tem uma janela chamada período árido, seco, período fértil e depois menstrual. Porque a finalidade do matrimônio é unir e procriar. Então, se eu semeio a mulher no tempo seco, não dá neném, não tem óvulo, não há o que fecundar. Se eu semeio a mulher no período fértil, há grandes possibilidades. Se você identifica o seu ápice, que é o dia que solta o óvulo, quanto mais perto o ato conjugal do ápice, menino. Você pode até escolher o sexo, aumentar a probabilidade. O corpo do humano fala. O corpo humano fala. Por isso que o método natural nada mais é de que, se você entende que agora não pode ter filhos, você vai abster-se de ter o ato conjugal no período fértil. Aí, padre, parece fácil, não é tanto assim não, porque é o período que a mulher mais deseja, que ela está mais bonita, que ela está mais atraente, porque a vida tem os seus mecanismos para fazer a vida acontecer. Exige sacrifício, exige renúncia, que faz parte do amor. Por isso que fomentar a família de uma forma responsável, existe disciplina, existe amor, renúncia. Não é só, quem só busca satisfação de si não consegue mesmo não. E nós somos cada vez mais estimulados a isso. Então tudo é perfeito. O homem deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, dois serão uma só carne. Porque Deus uniu, o homem não separa. Essa unidade é uma unidade indissolúvel.
Casar, gente, vem de acasalar. O sacramento do matrimônio, vem de matrix, matriz. Não é só a dimensão unitiva, acasalativa, e não qualquer acasalamento. Dos modos com que Deus fez, o povo fica inventando trem aí na vida sexual, né? Inventando coisa. A coisa foi feita porque deve ser feito. E quando o homem então se une à sua esposa, de uma forma plena, não é? Esse único ato, que é muito mais do que acasalar, a matriz, duas pessoas, homem e mulher, que se amam, se unem, dessa união, ele abre espaço para Deus criar. Então o homem é um pró-criador. Por isso que toda tentativa de separar o ato unitivo do ato procriativo constitui ofensa grave ao Criador. Você está indo contra o Criador. E o homem é muito pilantra. Olha onde chegou o egoísmo do homem, sobretudo com a revolução sexual, aonde diz para o homem assim, olha o tanto que Deus nos fez. Deus nos fez, cada vez que nós nos uníssemos, Deus quis que esse ato, pela qual Deus pode constituir, fazer a vida girar, continuar, Ele quis que esse ato fosse um ato orgástico, fosse um ato prazeroso, porque o prazer tem a ver com a vida. A gente tem prazer em comer, em beber, porque mantém a vida, e o maior prazer é ter o ato, porque a gente gera a vida. Deus quis que isso fosse, senão como é que a gente ia se unir? Se não fosse prazeroso. Mas o que o homem fez? O homem chegou agora e falou assim, quer aí, eu vou tirar Deus da história. Quero Deus não, o trem é bom, menino, que Ele me deu, então quero o que Ele me deu, não quero as responsabilidades. O ato conjugal não é um ato só biológico, o ato conjugal é um ato de direito divino. Foi Deus que te deu o dom da sexualidade, e ele não pode ser vivido fora de Deus, no tempo que Deus estabeleceu. E aí o que o homem fez? Primeiro ele jogava fora. Não quero filhos, não quero responsabilidade, quero prazer. Aí, como o negócio é complicado, às vezes, né? Aí foi, né? Porque tem criança do recinto, ele foi e colocou roupa nele. Mas é complicado. 75% dizem. 25% de possibilidade de dar filho. Aí é muito complicado. Aí veio a pílula, depois a injeção, que aumentou a promiscuidade, né? Que agora eu posso tomar essas coisas, posso trair à vontade, né? Ninguém sabendo. Aí isso, abortivo, porque impede de ser fecundado, mas não toda. Segundo a doutora Marli, que nos ensinou na formação dos métodos, pesquisas mostram que quem tem vida conjugal ativa, usa anticoncepcional, aborta de 3 a 4 vezes por ano. Porque ele não impede toda, muitas fecunda, mas ele tem um segundo efeito, tem um terceiro que eu não me lembro, que ele não deixa grudar na parede do endométrio, e aí ele expulsa aquilo que já está fecundado, a vida. Mas o que leva a pessoa, sei que não é fácil viver, a usar um veneno, quem conhece um pouquinho sabe, um veneno para impedir que a vida aconteça. Bota um DIU, para impedir que a vida aconteça. Cultura de morte. Não satisfeito, não resolveu, muitos chegam e vai lá e mutila-se. Tira lá o ovário, amarra as trombas, capa-se. Mutila, tira uma coisa que está funcionando bem. Conheci uma mulher que tinha 3 filhos, aí operou. Aí, coitada, depois perdeu 2 filhos afogados. Aí queria ter mais, não podia. Tirou. Muitos são salvos pela ignorância, que não sabiam que era pecado grave. Como é pecado? Claro, você arrancou coisa sua. Vai lá e arranca seu olho então. Arranca sua língua.
Não, decidi que eu não vou conversar mais não. E o pior ainda que a humanidade chegou. Onde chegou o pior, o auge da cultura da morte. Eu fecundo, mas como a criança é uma desgraça para mim nesse momento, então eu vou lá e aborto. E aqui eu estou tratando do fato objetivo, né? Que tem as circunstâncias de cada caso, né? Que eu não estou julgando, tá? Não estou julgando. Mas para que se perceba que às vezes nós somos influenciados por uma cultura de morte, por irresponsabilidade com o dom da vida que Deus nos deu. Você, homem e mulher, é a matriz pela qual Deus continua criando e recriando o mundo. Mas Ele precisa que isso seja feito em cima de um amor que dure. E virou consórcio de ninguém. Os namorados chegam ao casamento, não entendem que o dom sexual é uma coisa de chegada, muitos não resistem, pela maneira como namoram, e aí fazem tudo menos namorar, chegam ao matrimônio atropelados e não aprenderam o necessário que o namoro ensina. Muitos casais não dão certo por falta de namoro, muitos então ficam mães solteiras, porque como é o prazer, o homem vai lá e teve o prazer, e cadê o homem? Sumiu. Está a mulher com o filho, criando 1, 2, aí ela tem que agora correr, né, para dar conta. Seja aqueles que não conseguiram, tiveram matrimônios fracassados, porque aí basta um deles, para não cumprir a promessa que fizeram, a fechar-se, distanciar-se da graça. Chega um momento que um deles, às vezes os dois, mas um deles, abaixa tanto o trem, não cumpre, afasta de Deus, que o outro aqui não dá conta, e na fraqueza humana acabam deixando. Às vezes fizeram escolhas ruins, e agora sim arrumaram, na segunda união, talvez em terceira, arrumaram sim a pessoa da vida deles, mas agora ficou complicado, porque uma vez que o matrimônio é válido, só a morte para separar. Quando você junta, você separa. Quando você faz o contrato no papel, você rasga. Mas quando você promete diante de Deus, onde você entra 2 e sai 1, como é que você faz? Como é que você separa uma coisa? Rasga no meio? Só a morte faz isso. Então nós temos que entender esse projeto de Deus, projeto de ser família. Então, infelizmente, e aqui eu estou sendo bem objetivo na doutrina bíblica, teológica, cristã, e não estou aqui faltando com respeito com ninguém, como eu disse, né? É um mistério, a questão da homossexualidade, sofrem demais, os casais de segunda união sofrem demais, realidades dolorosas e chagas profundas, mas Deus tem um projeto, na qual na mente dele constituiu. Liberdade humana foi criando outras situações, e outras situações que foram se legalizando, e ao ponto de achar que está tudo normal, mas não está muito distante daquilo que Deus projetou para nós. Então, famílias aqui presentes, famílias lá em casa, na sua casa. O sacramento do matrimônio precisa que se entenda esses elementos. O catecismo fala de mesma dignidade. Ish e chá. Queria falar da leitura, mas não dá tempo. Diferenças, nós somos diferentes, para sermos complementares. E Deus sabe o que faz, né? Quando a gente acha a pessoa da nossa vida, eu contei nas outras vezes, permita que eu me conte também. Em uma das minhas primeiras paróquias, conheci uma pessoa maravilhosa, expansiva, alegre, excitada. E ela casou com o marido, e ela chegou com a seguinte queixa: padre, meu marido é sonso demais. Dou conta não, padre.
Nossa, mas ele não tira o pé do chão. Aí seu marido é uma bênção para não falar outra coisa. Eu vou largar, eu não dou conta não, padre. Nossa, ele me atrapalha demais, ele é lento demais. Aí eu tenho liberdade com ela e falei para ela: minha filha, só o seu marido para te aguentar. Estou falando isso porque ela mesmo falou uma vez já isso, né? Ou seja, ela é agitada, ela não precisa mais de agito, ela precisa de alguém que a complete. Cada sapo tem sua sapinha, cada balaio tem sua tampa, não é? Quando o cara é descabiciado, a mulher é boa administradora, disciplinada. Deus sabe quem coloca do lado do outro, né? Já pensou 2 ignorantes? Dá morte. Já pensou 2 sonsos? Já pensou? Já pensou 2 descabiciados? Você não tem um para colocar a ordem? Não só nos completa, como nos santifica. Graças a Deus nós somos assim. A gente não tem tudo e não é tudo. A gente precisa de alguém, de um parceiro para a vida, que nos complete, que nos ajude, que nos dê segurança, que nos... Precisamos também de relações com os outros, que têm aquilo que nós não temos. Nós vamos somando uma comunhão, uma unidade, que nós somos relações, né? Vou parar por aqui, não vou entrar na primeira leitura não. E hoje nós celebramos também a instituição desses novos ministros da palavra, leitores. Eu acho bonito falar, eu falava para eles também na primeira formação que foi eu que dei. Isso acontece na ordenação sacerdotal também, né? Esse primeiro momento que vocês fizeram, que é o momento de acolhida. Queiram se apresentar. Fulano. Levantou e disse o quê? Do latim, ad sum. O que significa? Jesus chama, fulano. E você fala, ad sum. Presente. Estou aqui, Senhor. Pode contar comigo. Me envia. Estou ao seu dispor. Uma adesão de vontade. Um desejo que o Senhor te envie. Um desejo de fazer parte disso. Então vai ser concedido a vocês. E a gente faz esse momento de investidura para valorizar o ministério. Vocês têm uma veste própria para exercer o ministério. Dentro da Assembleia Litúrgica, a responsabilidade de ser instrumento, não de ler a palavra, mas de proclamá-la. Aquilo que vocês já aprenderam na formação. E não fica só na Assembleia Litúrgica. É importante a experiência pessoal da palavra todos os dias. É importante o anúncio da palavra a quem estiver perto. Uma vez ministro da palavra, você é responsável então de ser um comunicador da palavra, desde pequeno. Esforçar, ler antes, preparar, meditar, aquilo que nós falamos, né, na formação, para chegar ao ponto aqui de poder dizer, não é proclamar de uma forma clara, né, na Assembleia Litúrgica. Porque a palavra de Deus semeada não volta sem produzir seus frutos. Então, queridos irmãos e irmãs, vocês vão integrar essa pastoral, tão bem conduzida pela Samara, e vão assumir o compromisso com Deus, de sempre reviver o ad sum. Você pode servir que dia? Ad sum, Senhor, presente, estou aqui, pode contar comigo, né? Quero servir. Para que o Senhor possa usar na sua vida e através da sua vida, agir na sua vida e através da sua vida como um instrumento na vida dos nossos irmãos. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, desejo que vocês perseverem, né, e dê muitos frutos. Não vou falar mais não, porque já estendeu muito, começamos já atrasado 15 minutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos proceder com o rito.